Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar o Alma, capítulo 36, 37 e 38. 3 capítulos apenas, tá bom? Mormon, ele para de fazer a narrativa das guerras. Vai estar acontecendo as guerras no meio desses períodos aqui, mas ele foca no que o pai, Alma, vai falar aos seus filhos, aos 3 filhos. Então, o estudo dessa semana aqui é só 3 capítulos, que vai ser os conselhos de Almas, mandamentos, né, para o seu filho Elamã e também para o seu filho Sibrom, que são meninos ótimos ali, obedientes no evangelho. Então ele dedica ali 2 capítulos para Elamã, porque Elamã ele vai ficar responsável pelos registros sagrados. Para Sibrom ele faz 1 capítulo e semana que vem a gente vai estudar o que ele vai falar ao filho dele, Corianto. Corianto ele já deu um certo trabalho ao pai, se envolvendo com atitudes pecaminosas. Então o pai ele dá muito mais atenção, foca mais no ensino em Corianto, porque ele necessita mais. Isso é um ensinamento para nós, tá bom? Porque se nós tivermos filhos que são mais dificultosos, mais trabalhosos, a gente tem que dedicar mais tempo em ensiná-los, a cuidar deles, colocar eles no caminho do Senhor. Então, para Corianto, né? Enquanto para Sibrom e Alma ali, para Elamã, né, e Sibrom ele faz 2 capítulos, 1 capítulo para Sibrom ali. Para Corianto ele faz o capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, 4 capítulos, né? Mais do que o dobro do que ele falou para os outros filhos, tá bom? Então isso semana que vem. Então já fica de ensinamento aí que os filhos que dão mais trabalho, a gente tem que ter mais, ficar mais de olho, cuidar mais ainda. Não desprezando os outros, como a Alma faz, também aconselha os outros aqui. Então hoje a gente vai estudar aqui o que a Alma falou ao seu filho Elamã. Começando aqui em Alma 36, versículo 1 em diante, diz assim: Meu filho, ouve minhas palavras, pois juro-te que se guardares os mandamentos de Deus, prosperareis na terra. Aqui Alma, né, ele tem certeza, né, do mandamento, que se guardar os mandamentos, prosperareis na terra. O que significa prosperar? Né? Essa palavra, muitos leis já pensam logo em bênçãos materiais, né? No capítulo anterior nós estudamos sobre isso, que podemos orar por bênçãos espirituais e bênçãos materiais também. Porém, o que significa aqui prosperareis na terra? Quando a gente vê esse mandamento aqui, né, quem está mencionando, em 2 Nefe, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Pois o Senhor Deus o disse, né, quem está falando é Lei, se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra, e se não guardardes os meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Bom, aqui é Lei que está falando, mas ele está falando do mandamento do Senhor, tá bom? Se guardares os mandamentos, prosperareis na terra. E aí ele fala o que é o contrário de prosperar, que ele não fala que é riqueza, é ser afastado da presença do Senhor. Então, logo, prosperar significa ter a presença de Deus conosco, ter o Espírito. Isso é ser próspero aqui nas Escrituras. O versículo 2 diz assim: Quisera que fizesses como eu fiz, lembrando do cativeiro de nossos pais, porque estavam em servidão e ninguém os podia salvar, a não ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele certamente os livrou de suas aflições. Bom, aqui a gente vê então a Alma falando: quisera que fizesses como eu fiz. Né? O que a Alma fez como exemplo para os filhos dele? Ele seguiu o Senhor. Né? A gente vê algo semelhante também em Paulo falando, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós podemos imitar qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja imitando a Cristo, porque assim a gente está. Eu tenho muita admiração em líderes na igreja, e eu sigo esses líderes, eu acredito que eles estão seguindo o exemplo de Jesus Cristo, então eles servem como referência para mim. Mas a partir do momento que não estiver seguindo Cristo, também aí eu não vou seguir essa pessoa. Esse é o ensinamento que nós temos, tá bom? Então aqui Paulo fala: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo, tá bom? Continuando aqui, né, ele falou sobre essa parte, deixa eu ver aqui, ele falou também para o filho dele, lembra-te do cativeiro de nossos pais, né? Ou seja, isso tem muitas coisas que nós poderíamos falar, né? Ele está falando: lembra do cativeiro de nossos pais. Bom, nós temos que lembrar, né, que o
vamos colocar os israelitas, né, que eles estavam lá no Egito sendo escravos, o Senhor os liberta, torna eles um povo forte, poderoso na terra. Então, quem eu era antes e quem eu sou agora? Quem era o povo de Israel antes? Eles eram escravos e Deus tirou eles dessa escravidão. Quem eu era antes e quem eu sou agora? Isso eu devo ao Senhor. Então, devo lembrar dos cativeiros dos nossos pais e fazer uma referência de quem eu era e quem eu sou agora também. É um dos ensinamentos. Então, vamos lá para o versículo 3, ele diz assim: E agora, ó Elamã, meu filho, eis que estás na juventude e peço-te, portanto, que ouça as minhas palavras e aprendai de mim. Porque sei que aquele que confiar em Deus serão auxiliado em suas tribulações, e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Então aqui quando ele fala, né, meu filho, eis que está na sua juventude, eu lembrei de Provérbios 22, versículo 6, também fala, né, para a criança aprender, ensinar a criança na juventude. Diz assim, ó, instrui a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muitas pessoas pensam, né, que esse versículo fala, olha, você ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. É mais provável, né, mas não é uma segurança. Aqui, na verdade, a interpretação dessa escritura que eu gosto é que está falando, instrui a criança no caminho que ela se deve andar. E quando envelhecer, ele está falando de você. Quando você envelhecer, não se desviará dele. Eu tenho que ser exemplo toda a minha vida para minha filha, né? Então, eu devo conduzir ela no caminho do Senhor. E quando eu envelhecer, eu também tenho que continuar no caminho do Senhor, servindo de referência aí para minha filha, tá bom? Então, é esse um dos ensinamentos aqui que eu lembrei. Aqui também ele falou, sei que aqueles que confiam em Deus serão auxiliados em suas tribulações, dificuldades e aflições. Repare que ele fala que aqueles que confiam em Deus, não é que eles não vão ter provações, não vão ter dificuldades, né, aflições, vão ter, mas Deus vai o auxiliar, né? Ou seja, vai passar por dificuldades, sim, mas vai passar com Deus. Deus, ele nos ajuda. Dificuldade vem para todo mundo, mas estar com Deus na dificuldade é o que vai nos trazer o alívio, o sossego, a segurança, vai nos dar força para suportar os nossos desafios. Então eu gostei aqui que ele fala que Deus nos auxilia nas nossas dificuldades, aflições e provações aqui. E aí ele fala, né, e serão elevados no último dia, seja, pelo mesmo método que vencemos as nossas aflições junto com o Senhor, aqueles que confiam em Deus. Então é por meio de confiar em Deus que nós seremos elevados no último dia. O versículo 4, e eu não quero que penses que sei por mim mesmo, não pelo que é físico, mas pelo que é espiritual, não pela mente carnal, mas por Deus. Ele está falando do testemunho dele, que ele sabe dessas coisas, são verdadeiras, não pelo que ele é físico, pela mente carnal, não que a gente tem que tirar o intelecto junto. Ele está ensinando aqui justamente o que Paulo coloca, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, dizendo, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então, quando a alma fala aqui, que ele não sabe dessas, não supõe que eu sei dessas coisas por mim mesmo, ele está colocando a própria carne dele. Não é que eu sei por mim mesmo, por conta da minha faculdade, por conta da minha inteligência. Eu sei, né, por causa do Espírito do Senhor que me revelou. Buscar, né? Agora veja a humildade também de alma ao declarar isso aqui, né, no versículo 5, ou seja, como ele conquistou isso. Versículo 5 diz assim, ora, eis que te digo que, se eu não houvesse nascido de Deus, não saberia essas coisas. Deus, porém, pela boca de seu santo anjo me fez conhecer essas coisas. Não por mérito algum meu, ele coloca aqui, não por mérito algum meu, mérito do Senhor. Por mais que nós busquemos, é o Senhor que nos dá essas respostas e nós devemos ter gratidão. No caso de alma aqui, ele fala que Deus enviou um anjo, mas não é por conta disso que ele crê. Tá bom? Ele já prestou um testemunho lá atrás, no livro de alma que nós compartilhamos aqui, que é por conta dele ter orado e jejuado muitos dias, que ele tinha certeza dessas coisas, não porque lhe apareceu um anjo. Ele continua no versículo 6 em diante aqui. Porque andei com os filhos de Mosias, ele começa a contar, né,
a vida dele do crime, né? A vida pecaminosa dele de perseguir os que eram membros da igreja ali, tá bom? Ele diz aqui: porque andei com os filhos de Mosias, procurando destruir a igreja de Deus. Mas eis que Deus enviou o seu santo anjo para deter-nos no caminho. Eis que nos falou como se fosse voz de trovão, e a terra tremeu debaixo de nossos pés. E caímos todos por terra, porque o temor de Deus apoderou-se de nós. Mas eis que a voz me disse: levanta-te. E levantei-me, pus-me de pé e vi o anjo. E disse-me: a menos que queira destruir-te, não mais procureis destruir a igreja de Deus. Para que o anjo não ameaça ele, né? Ele fala: ó, a menos que você queira se destruir. Você está se destruindo a si mesmo, perseguindo a igreja de Deus, né? É como se fosse um suicídio, porque é, é uma espécie de não guardar os mandamentos, a consequência dessa é morte espiritual. Esse que é o sentido aqui, tá bom? Então, ele continua aqui no versículo 10. E aconteceu que caí por terra, e pelo espaço de 3 dias e 3 noites, não pude abrir a boca, nem fazer uso das pernas e dos braços. E o anjo falou mais coisas, que foram ouvidas por meus irmãos, mas eu não as ouvi, porque quando eu ouvi as palavras, a menos que queira destruir-te, ou seja, consequência das próprias escolhas que ele estava fazendo, não mais procureis destruir a igreja de Deus. Fui tomado de grande medo e espanto, temendo ser destruído e cair por terra, nada mais ouvindo. Então o anjo falou mais coisas, mas ele não conseguiu ouvir mais nada, porque ele caiu por terra ali inerte, né? Os sentidos dele ali, os braços, perna, a boca, perdeu ali o sentido e ele não conseguia falar mais, tá bom? Então, nós também, né? Simbolicamente, às vezes nós não queremos ouvir o evangelho, muitas pessoas recusam, tá bom? O evangelho, mas aqui a alma, então, ele ficou mudo, tá bom? Ele não ouviu mais o anjo falando aqui. Versículo 12. Mas fui torturado com um eterno tormento, porque minha alma estava atribulada. Quando ele fala que foi torturado com eterno tormento, né, a gente sabe que o tormento teve um fim, quando ele se arrependeu, buscou o Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver aqui. Quando fala eterno tormento, o nome de Deus é eterno, então é o tormento de Deus. Né, e somos atormentados por nossa própria culpa, como a gente vai estudar nesse capítulo aqui mais adiante. Então ele fala: mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra Deus e que não guardara os seus mandos, os seus santos mandamentos. Então aqui ele mesmo, né, ele reconhece, né, quando ele fala aqui que ele havia se rebelado contra Deus, ele está reconhecendo que o caminho que ele estava tendo ali não era o caminho de Deus. Veja que antes ele achava que estava tudo bem perseguir, tentar destruir a igreja de Deus, ele só reconhece nesse momento aqui, tá bom? Nesse tormento. Versículo 14, sim, e que havia assassinado muitos dos seus filhos, ou melhor, que os levara à destruição. Repara aqui, né, que não é que alma ele assassinou ou matou alguém. E esse assassinou aqui, que ele está compartilhando, ele mesmo fala que seja ter tirado eles do conhecimento da verdade, destruindo a alma deles, né? Quando a gente sai do conhecimento da verdade, a gente perde essa salvação do Senhor. Então é nesse sentido que ele fala que ele assassinou, né? Então ele coloca aqui, ou melhor, levados à destruição, né? E ele continua: sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades, que a simples ideia de entrar na presença de Deus torturava minha alma com inexprimível horror. Aí ele começa a falar aqui no versículo 15, vou ler o último versículo 15 aqui, e aí amanhã a gente continua a mensagem aqui, tá bom? Vamos dividir esse capítulo em 2 dias aqui. Então no versículo 15 ele diz:
Pensei eu, se pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma, para não ser levado à presença de meu Deus, a fim de ser julgado pelas minhas obras. Então, ele daria-se grato se ele não fosse levado à presença de Deus, visto todo o estado pecaminoso que ele estava ali. E isso que era o tormento dele, saber que ele ia se encontrar com Deus com todos esses pecados aqui, né? Um ensinamento muito parecido aqui a gente tem também lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, que dizia, falando dos iníquos, né? Diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos, né? Aqueles que estão cheios de pecado, assim como alma aqui, como alma não, isso, como alma, prestando testemunho dele, dizendo, né, que ele não queria entrar na presença de Deus nesse estado. Os iníquos também vão ter esse desejo aqui, dizendo, aos rochedos e às montanhas, caia sobre nós, esconde-nos o rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Então o desejo deles é se esconder de Deus, tá bom? Mas isso não será possível, que é o versículo 16, mas a gente vai ler amanhã isso aqui. Isso também é um ensinamento lá de Isaías, capítulo 2, 19, né? Que também as pessoas vão querer ter esse desejo de se esconder nas cavidades das rochas, né? Se esconder da presença do Senhor. Eu gosto também que a alma já falou sobre isso, tá bom? Por entender esse estado pecaminoso que ele estava. Lá em Alma, capítulo 12, versículo 14, ele diz: porque nossas palavras nos condenarão, sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem mancha, e nossos pensamentos também nos condenarão. Né? Ou seja, a palavra, pensamento, tudo nos condenarão. E nesse terrível estado, não nos atreveremos a olhar para nosso Deus. Ou seja, sabe quando você não tem coragem de fitar nos olhos, né? Ele fala, não teremos coragem de olhar para Deus, tá bom? E daríamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. Então esse é o sentimento aqui que ele estava, né? De se esconder da presença do Senhor. Né? Se esconder num buraco mais baixo que tivesse, né? Isso me faz lembrar uma história. Vou finalizar com essa história aqui, uma história verídica, né, que aconteceu lá no Chile, naquele desabamento lá na mina de São José, né, isso foi em 2010, dia 5 de agosto de 2010 ali, quando os 33 mineiros, né, ficaram presos, recorde máximo de sobrevivência, eles ficaram 69 dias soterrados, né, nas minas ali, isso a quase 700 metros de profundidade, muito fundo, e aí como que eles fizeram, né, para sobreviver? Eles podiam comer ali, tinha que racionar a comida, né, até o ar, né, eles tinham que racionar o ar, cada um dormindo em lugares separados ali, né, nos túneis por causa do efeito do carbono, né, que a gente solta do corpo. Então, teve várias estratégias, né, que eles tiveram que tomar para sobreviver. E uma delas era racionalizar, então, ou seja, fazer um armazenamento do alimento, não podia comer tudo de uma vez, tá bom? Então, eles comiam 2 colheres de atum, 2 goles de leite eles podiam dar, e tinha meio biscoito, né, que eles podiam comer ali. E isso num período de 48 horas, ou seja, 2 dias. Depois de 2 dias, eles podiam comer novamente. Então, era uma façanha incrível para eles poderem sobreviver. Né? Demorou ali 69 dias para ele ser resgatado, e um desses, né, mineiros, né, foi o 21º que subiu ali, ele tinha duas mulheres, né, que ele tinha. Então quando ele subiu, né, e as mulheres ficaram conhecendo uma da outra ali, né, por meio desse episódio. Então acredito que ele subindo, se fosse eu ia querer descer de novo, né, e essa é a atitude das pessoas em pecado, de nós em pecado na presença do Senhor. Nós íamos querer descer no mais baixo, né, no túnel, para nos esconder do Senhor, mas isso não será possível, tá bom? Então compartilha essa mensagem, tá bom? Com os ensinamentos aqui, os primeiros ensinamentos que a alma está dando ao seu filho, Elamã. E essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.